Então vamos lá, tem pergunta nova no canal hoje. A pergunta é a seguinte: tem um amigo meu, cristão também, que sempre fala que quem tem promessa de Deus não morre, claro, sem ver Deus concretizar essas promessas. Isso significa que Deus vai nos dar a vitória em algum momento em nossa vida e que não morremos sem ver essa vitória? Como a Bíblia explica essa questão? Morre ou não morre sem ver as promessas? Muito obrigado ao querido irmão por essa dúvida. Tem gente que confunde demais essa questão de promessas. Eu vou explicar hoje de uma forma que você vai entender bem. E você que me assiste, tem alguma pergunta da Bíblia? Aproveita esse nosso espaço. Embaixo desse vídeo você pode colocar a sua pergunta ou dúvida e ela pode ser selecionada e virar vídeo aqui no nosso canal. Tem vídeo novo de segunda a sexta às 15 horas. Por isso você tem motivo suficiente para clicar embaixo desse vídeo no botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição, faça parte gratuitamente da nossa comunidade de estudos bíblicos e dê uma passadinha sempre por aqui para pegar o seu conteúdo e crescer um tijolinho a mais por dia e você vai crescer muito nesse próximo ano, amém? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com e eu já tenho mais de 15 anos. Não comecei ontem não, é um trabalho já muito amplo de estudo bíblico, trazendo conteúdos profundos, mas sem linguagem teológica complicada para os irmãos. Convido você, vamos até a minha lousa de explicações aprender sobre esse tema. E claro, se você gostar, eu sempre peço, você pode nos ajudar dando o seu like. Deixe o seu like e deixe também o seu comentário com a sua opinião. Aqui a sua opinião é valorizada e junto, na nossa comunidade, juntos nós crescemos cada vez mais. Vamos lá aprender mais desse tema. Então vamos lá, texto na tela, começando com Lucas capítulo 1, versículo 37, que mostra pra gente uma das maiores verdades que todo crente acredita, né, com fé firme no seu coração. Diz o texto que porque para Deus não haverá impossíveis em todas, 100% das suas promessas. Isso significa que o Senhor cumpre aquilo que Ele promete. E de dentro dessa ideia surge aquela famosa frase, até mesmo letra de canção: quem tem promessa de Deus não morre sem ver o cumprimento dessa promessa. No entanto, apesar dessa frase ser interessante, ela não está completamente correta. Essa frase, que acabou virando tema de música gospel e também um tipo de jargão que muita gente diz por aí, na boca de muitos crentes ela vai aparecer, ela precisa ser entendida corretamente e biblicamente para a gente entender sobre o que a gente está falando quando a gente fala essa frase. E por que isso, presbítero? Porque nós temos duas respostas possíveis para essa frase. Sim, é exatamente isso. Você não ouviu errado. Eu vou te explicar. Ela tem duas interpretações diferentes. Veja, primeiro, quem tem promessa de Deus não morre. Sim, está certo. De certo ponto e de certo modo, ela é verdadeira em algum sentido que eu vou mostrar hoje. Mas também eu vou te mostrar hoje que quem tem promessa de Deus pode sim morrer sem ver essa promessa sendo concretizada. Mas calma, eu sei que talvez você esteja um pouco confuso agora, mas eu vou explicar isso com exemplos bíblicos claros, para que você possa entender bem esse tema e da próxima vez que você disser essa frase, se precisar dizê-la, você vai dizer no contexto correto, do jeito correto. Então, o que nós vamos ver é que o grande erro interpretativo é usar a frase quem tem promessa de Deus não morre, sem considerar pelo menos duas coisas: o contexto em que se está dizendo e sobre que promessa se está falando. Dependendo do contexto e da promessa, a pessoa pode não morrer, ou a pessoa pode também morrer. Bom, vamos entender um pouquinho mais como que eu vou fazer isso. Vou separar em duas partes aqui, vamos falar a respeito de uma das expressões e depois da outra expressão, morre e não morre, com exemplos bíblicos, então veja até o final para que você interprete corretamente. Vamos começar falando da parte, entre aspas, mais negativa. Quem tem promessa de Deus, sim, pode morrer, sim, com toda certeza. Eu vou explicar por quê. Antes, um recadinho rápido. Você que tem me acompanhado
tem visto a profundidade dos estudos, mas eu quero convidar você a um projeto mais ambicioso na sua vida. Vamos estudar juntos de Gênesis até Apocalipse. No nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Mais de 5 anos eu levei para preparar esse curso para trazer para os irmãos. É um curso em vídeo aulas que você assiste de qualquer equipamento, qualquer horário. Só tem de madrugada para ver? Pode assistir de madrugada e ainda você tem contato exclusivo direto comigo para tirar qualquer dúvida que você tiver dos estudos. Isso é bênção e tem ajudado centenas de pessoas a crescer no conhecimento do Senhor. Você quer saber mais informações? Eu quero convidar você, clique abaixo desse vídeo na área de comentários. Assim que ela abrir, você tem o primeiro comentário fixado que tem mais informações. Se você ficar em dúvida, lá na página tem todas as informações e também um contato para tirar dúvidas sobre o curso. E claro, faça um mês pelo menos para que você possa compreender. Se não gostar, pode sair a qualquer momento, mas olha só, os irmãos que têm vindo têm gostado muito, eu tenho conversado com pessoas todos os dias, tirando dúvidas, tem sido bênção. Quem sabe não é esse projeto que Deus tem colocado no teu caminho agora para que você realmente saia dessa leitura tão simples, tão superficial e mergulhe no aprofundamento bíblico. Bom, vamos começar mostrando que muita gente na Bíblia morreu sem ver cumpridas as promessas de Deus. Exatamente isso. O autor de Hebreus, inclusive, ele nos explica sobre essa questão de uma forma extremamente clara. Observe na sequência, Hebreus capítulo 11, versículo 13, ele fala aqui de estes, um grupo de pessoas aqui que morreram na fé, ou seja, eram crentes verdadeiros, mas observe que eles morreram na fé, porém, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então observe que nós temos gente de fé que morreu sem ter obtido as promessas. Como assim, presbítero? Será que a promessa de Deus falhou? Ou a pessoa pecou e não pôde viver as promessas? Não, nada disso. Um leitor mais afoito logo irá achar isso, que Deus tenha falhado em suas promessas, ou quem sabe essas pessoas vacilaram. Mas não é esse o caso. Não é o que o texto ensina pra gente. Aqui nós precisamos entender, primeiro, sobre quem o autor está falando. Segundo, sobre qual contexto. E terceiro, nós vamos ver sobre que promessa ele está falando aqui nesse texto. Alguns versículos antes, nós observaremos neles que o autor de Hebreus fala de diversas pessoas que nós chamamos de heróis da fé, ou seja, homens e mulheres de Deus que viveram uma vida separada para Deus, de fé no caminho de Deus, de grande fidelidade. Esses heróis da fé receberam muitas promessas de Deus, inclusive registradas na Bíblia, porém não eram promessas para o seu tempo. E aqui que está o pulo do gato. As promessas eram futuras, mas foram comunicadas para eles no presente, porém eles não viveriam no seu tempo de vida. Mas mesmo assim, sendo promessas futuras, para um futuro muito distante, algumas delas, eles creram que Deus era poderoso para fazer aquilo e andaram na presença do Senhor, mesmo não vendo concretização dessa promessa futura, ali com os próprios olhos, enquanto viviam. Daí, serem chamados de heróis da fé, porque a fé, Hebreus 11:1 diz que é a certeza de coisas que se esperam, convicção de coisas futuras, como essas pessoas tiveram essa convicção. Mas vamos para um exemplo mais palpável. Por exemplo, Abraão recebeu uma promessa que só se cumpriu lá no tempo de Moisés. Abraão já estava muito tempo morto no tempo de Moisés. Veja essa promessa, ela tem uma parte negativa e uma parte positiva. Observe. Gênesis capítulo 15, 13 e 14 diz o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Observe, é uma promessa futura, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então, essa é uma promessa para o futuro. Evidentemente que Abraão não iria vê-la
concretizada no seu tempo de vida. É desse tipo de promessa que o autor de Hebreus está falando. Mas vamos ver outro exemplo mais interessante ainda. Outro exemplo é o grande profeta Isaías. Nós vemos que ele profetizou a maioria dos textos sobre o Messias prometido sobre Israel. Mas ele não viu o Messias em seu tempo de vida. E ele não sabia, Abraão podia ter mais informações ali que davam certeza que era algo mais futuro. Mas o Isaías, ele esperava que o Messias viesse, inclusive em seu tempo. Essas promessas, ainda que o coração dele desejasse ver diante dos seus olhos, só foram cumpridas depois, em um futuro mas bem distante. Então nós observamos que Abraão, Isaías e outros morreram sem ver essas promessas, porque se tratavam de promessas futuras. Elas não foram cumpridas no tempo deles, ainda que eles desejassem vê-las. Então, é desse tipo de promessa que nós temos ali o autor de Hebreus falando, e quem tem essas promessas vai morrer sem vê-las, porque elas são para o futuro. Mas, ao mesmo tempo, quem tem promessa de Deus, de fato, não morre. E de que tipo de promessa estamos falando aqui? Olha só. Temos de considerar agora que existem promessas do Senhor para a nossa vida que são feitas para serem vividas no nosso tempo, sim, no nosso tempo de vida. Essa promessa ou promessas, esse tipo de promessas vão se cumprir em nossa vida e a gente não vai morrer sem vivê-las. Por exemplo, o mesmo Deus que prometeu coisas futuras a Abraão e também a Isaías, mas aqui no exemplo de Abraão, ele prometeu também coisas para o seu tempo de vida presente, que ele viu acontecer. Olha só, Gênesis 17:19 diz o seguinte: Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Olha só uma promessa presente. E lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Olha que interessante. Ainda que Sara, esposa de Abraão, fosse estéril, ou seja, não tivesse condições de ter filhos, essa promessa iria se cumprir. Era para o tempo de vida de Abraão. Não falharia de jeito nenhum. É esse tipo de promessa sobre a vida de servo de Deus é sobre esse tipo de promessa que nós podemos afirmar que quem tem promessa, esse tipo de promessa, não morre. Então, nesse tipo de caso, é correto afirmar que Abraão, ele não morreria de forma nenhuma antes de ver a promessa de Deus se cumprindo em sua vida. Da mesma forma, o outro personagem que nós analisamos no caso anterior, no caso Isaías, ele também teve várias profecias que ele recebeu que foram para o seu tempo, que ele viu inclusive sendo concretizadas. Então a gente precisa ter sempre essa questão em mente. Assim, podemos perceber que tudo que Deus estabelece para se cumprir em nosso tempo de vida presente, Ele vai fazer. Esse tipo de promessa não iremos morrer sem ver, mas devemos considerar que promessas de Deus também podem atingir um futuro em que nós não estaremos aqui nessa terra, que vão além do nosso tempo de vida. Essas sim, nós podemos morrer sem vê-las, pois elas ocorrerão no tempo que Deus determinou. E esse tempo pode ser bem mais para frente do nosso tempo de vida. Isso, evidentemente, para a gente fechar, não representa uma falha de Deus em nenhum momento, mas uma amostra para todo ser humano de que nós somos pó e de que o nosso tempo é muito pequeno. Tiago disse que nós somos como uma neblina que logo aparece e logo vai embora. E Deus, então, é Ele que é o dono tanto do tempo quanto de todas as coisas que acontecem e, de acordo com a vontade dele, as coisas se concretizam no tempo que ele desejar. Bom, fechamos por aqui. Lembre-se de dar uma passadinha aqui nos comentários e acessar o link do nosso material para você conhecer. Eu vou deixar mais um vídeo. Olha só, os crentes não estão percebendo que a sua fé está morrendo. E eu preciso que você fortaleça a sua fé. Veja esse vídeo, ele é um dos mais importantes aqui do canal e você precisa entender essa realidade. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.